Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre as 5 linguagens do amor. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Deem um feedback se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. A gente vai falar de um tema extremamente importante. Eu já falei aqui nos meus stories, né, sobre as 5 linguagens do amor, e hoje a gente vai falar um pouco mais, de maneira mais aprofundada, de maneira mais destrinchada, que é um tema que serve para os relacionamentos, né, de modo geral, principalmente para quem é casado, beleza? Então, para não me fazer demorar muito, né, quem não conseguir acompanhar a live ao vivo vai ter a oportunidade de ver ela gravada, né? Vamos lá, vamos falar sobre as 5 linguagens, do amor, né? A primeira coisa, quando a gente vai falar sobre uma teoria, e por sinal uma teoria bem fundamentada, né, como as 5 linguagens do amor, a gente precisa entender que teorias, elas são formuladas a partir de alguns pressupostos, né? Você tem ali uma hipótese. Essa hipótese você vai observar, né? Você vai testar, você vai experimentar, você vai reorientar essa hipótese caso os testes não sejam compatíveis com a ideia original, e dali você vai formulando uma teoria, né? E no caso, quando uma teoria é uma teoria formulada a partir de um certo sentido do comportamento humano, né? É uma teoria formada a partir do comportamento humano, a partir da psique humana. Ela acaba se tornando um tanto mais complexa porque você precisa estar ali, de certa forma, em contato com a realidade das pessoas que você está testando aquela teoria, né? E no caso das 5 linguagens do amor, a gente está falando de uma teoria que foi formulada por um casal de psicólogos que eles eram especialistas em atender casais, né? Então, a teoria deles nasce da experiência real. Isso aqui é muito importante. Sempre que a gente pensar numa ideia, né? Sempre que a gente for dar atenção a uma ideia, a gente precisa entender. Boa noite para todo mundo que entrou aí, pessoal. A gente precisa entender, quando a gente for sempre pensar acerca de uma ideia, de onde é que surgiu essa ideia, né? Quem foi que formulou essa ideia? O que essa pessoa estava querendo comunicar, né, com essa ideia? Então, no caso das 5 linguagens do amor, ela é uma teoria que nasce a partir da observação da realidade. Então, não tinha uma hipótese. A hipótese foi formulada a partir da escuta, da experiência dos casais. Então, imagine, você escuta 1.500 casais diferentes e aí você vai chegando a uma conclusão de que alguns problemas, ou boa parte dos problemas que esses casais vivem, eles estão relacionados a uma forma de comunicar amor. Isso aqui é o centro da teoria, né? Ou seja, a maneira como eu comunico amor, muitas vezes não é a maneira como eu recebo amor. E aí, a gente precisa entender um outro ponto, seguindo essa linha de raciocínio, de que a teoria, ela precisa ser analisada a partir da circunstância prática que eu vivo. Beleza? Então, por exemplo, quando eu digo assim que eu, David, gosto de receber amor através de palavras de afirmação. Então, a gente vai se aprofundar mais em cada linguagem conforme eu for aprofundando o tema aqui, tá? Então, eu, David, gosto de receber amor através de palavras de afirmação. Então, Rawane já sabe que uma das coisas mais importantes para mim é que ela me valide, né? É que ela diga que me ama, que ela diga que sente uma admiração por mim. Isso para mim é muito importante. Não significa dizer, na prática, que eu não me sinta amada por ela de outras formas.
Porque às vezes as pessoas elas tendem a cair em reducionismos, né? Muito fortes. A título de você pega uma teoria, você quer encaixar aquela teoria na sua vida à força e não existe outra forma de você ver o mundo a não ser a partir daquela teoria, né? Exemplo, a teoria dos temperamentos, dos comportamentos, né? Não, porque eu sou assim, então vai ser assim e não tem jeito. Porque eu sou amado assim, então não quer dizer que eu não vá receber amor de nenhuma outra forma, não vá aceitar. Então a gente precisa ter muito cuidado e adequar sempre a teoria, certo? Sempre a ideia geral à minha circunstância. Então eu me sinto mais amado com palavras de afirmação. Mas eu sei que Rawane também tem a tendência de manifestar amor para mim de outras formas. Por exemplo, Rawane é uma esposa maravilhosa, beijo amor, ela está aqui na live, que ela ama manifestar amor com atos de serviço, né? Boa noite pessoal que está entrando. Então Rawane ama manifestar amor por mim com atos de serviço. Então quando ela faz um almoço gostoso para mim, quando ela deixa a casa arrumada, quando ela cuida das crianças, ela está manifestando amor por mim, né? E eu preciso, como homem, entender que essa é uma das formas dela manifestar amor, né? Ela ama expressar amor dessa forma, né? Em atos de serviço. A gente vai se aprofundar sobre cada uma dessas linguagens. Então eu preciso também ter uma flexibilidade como o outro, a maneira como o outro manifesta amor por mim e adequar isso à minha circunstância, beleza? A outra coisa que eu queria colocar como consideração introdutória é o seguinte, de que independentemente de qual seja a sua linguagem do amor, né? David, eu gosto de ser amado dessa forma, eu gosto de expressar amor dessa forma. O mais importante de tudo, presta atenção, o mais importante de tudo é você amar o outro. Porque se tem amor verdadeiro pelo outro, se você se sente compelido a dar a sua vida por essa pessoa, o resto, as teorias, são detalhes. Você vai se adequar à realidade, né? Você vai se adequar à vivência ali, a dois, entendeu? Que é uma vivência que exige de nós sacrifício, que exige de nós renúncia, que exige de nós paciência, né? Porque são duas pessoas de ritmos, de temperamento, de realidades diferentes, de cultura diferente. Mas se você ama essa pessoa verdadeiramente, você é capaz de dar a sua vida por ela, né? E sendo capaz de dar a vida, você é capaz de se adequar e de flexibilizar a maneira de amar essa pessoa, né? Então a coisa mais importante é a gente entender, né, no processo de apaixonamento, principalmente no processo de namoro, eu realmente, até que ponto eu amo essa pessoa? Isso é fundamental a gente se perguntar, né? Até onde eu estou disposto a ir por essa pessoa. Isso é um ponto muito importante, beleza? E agora a gente vai entrar a fundo, né, nas 5 linguagens do amor e como é que a gente faz para entender e como é que a gente aplica essa dinâmica na vida a dois, certo? Então, quando o casal de psicólogos eles foram atendendo casais, ouvindo casais, eles perceberam que há um padrão de 5 formas de expressar amor e de preferência para receber amor que os casais, né, eles manifestavam. Então, às vezes, por exemplo, você tinha ali um casal que se amava bastante. E aqui é um ponto importante, tá? Ainda uma nota de introdução antes da gente entrar a fundo na teoria. Uma nota importante. O amor, ele não morre. Quando a gente ama alguém, esse amor ele não morre, mas ele murcha. Se a gente entende que verdadeiramente a gente ama, esse amor ele não morre, mas ele murcha. Então, quando a gente está dentro de um relacionamento,
a gente precisa entender que o amor é eterno, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Beleza, tudo isso é verdade. Está lá na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo crê, o amor tudo enfrenta, tudo. Né? Tudo. Beleza. Porém, tem um detalhe aí muito importante, que é pegar isso, que é uma verdade universal, e adequar à minha circunstância. E entender o seguinte, de que se eu não cultivo esse amor, ele vai murchando. E aí não é que eu não ame o outro, não é que o outro não me ama, mas é que eu não estou sabendo cultivar isso. Então, aqui é uma nota importante de observação antes da gente dar sequência. Entrando a fundo agora nesses 5 padrões de receber e de dar amor, a gente vai elencar aqui quais são essas formas e como é que elas se manifestam. A primeira delas que eu gostaria de falar é tempo de qualidade, certo? Então a primeira forma de manifestar amor é tempo de qualidade. E tem pessoas que amam receber tempo de qualidade. Então vamos lá. A gente vive num mundo atualmente que é muito desafiador, né? É desafiador de você conseguir manter 100% focado. Por quê? Porque hoje a gente tem uma coisa chamada aparelho celular, né? Computador, notebook, TV, canais de stream, YouTube, etc. A gente tem essas ferramentas que hoje elas buscam tirar o nosso foco, né? Então, para quem gosta de receber amor com tempo de qualidade, nós vivemos num tempo bem desafiador, né? Num tempo bem desafiador. Porém, não significa dizer que é impossível, né? Nós, enquanto seres humanos dotados de razão e capazes de sabedoria e de amor, né? Nós não conseguimos renunciar a isso porque nós amamos alguém, certo? O amor é capaz de renúncia. Então, assim, para quem gosta de receber amor dessa forma, quando você está com essa pessoa, busque não se distrair. Você precisa dar atenção completa para essa pessoa, né? Você precisa estar inteiro. São José Maria Escrivá tinha uma frase que eu gosto bastante de dizer, que é: faze tudo por inteiro e ser inteiro em tudo que faz, né? Então, em tudo que a gente for se propor a fazer, a começar, a gente levar até o fim, né? Então, eu me propus a começar um determinado tipo de jejum, leve até o fim. Eu me propus a começar uma determinada rotina de estudos, leve até o fim, não para no meio do caminho, né? Então, quando você está ali diante de uma pessoa que precisa da sua atenção, esteja inteiramente ali. Isso é muito importante. Estar inteiramente conectado com a pessoa. Isso é fundamental, certo? Se essa é a sua maneira de manifestar amor, então você vai, de certa forma, sempre buscar estar presente, né? Mas daí, David, eu busco manifestar amor dando atenção, ouvindo, não ficando no celular, não me distraindo enquanto eu estou conversando com essa pessoa, mas ela quer atos de serviço. E agora? Atos de serviço, abre parênteses, é a maneira de você fazer atividades que manifestem amor. Então, cozinhar, arrumar uma casa, ajudar, no caso do esposo, ajudar a esposa, né, nas atividades de casa, servir das mais variadas maneiras possíveis, né? Servir das mais variadas maneiras possíveis. Então, David, eu gosto de dar atenção, mas a pessoa não quer receber, a pessoa quer receber atos de serviço. E aí? E aí que você vai ter a capacidade de flexibilizar essa maneira de manifestar amor. Que bom que você tem essa capacidade genuína. Boa noite, Rafaela. Que bom que você tem essa capacidade genuína de expressar amor, não é? De expressar amor, dando tempo, dedicando atenção, né? Mas o mais importante é você entender como o outro se sente amado, certo? Por quê? Porque como o outro se sente amado
é o que vai exigir de você sacrifício, dedicação, né? Fazer aquilo que nos é fácil é muito bom, mas o amor é exigente, certo? Então aí a gente adequa. Então se você tem essa tendência, maravilha, mas buscar se flexibilizar nessa tendência exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia. E mais uma vez a gente volta àquele ponto: se você ama, você vai fazer esse esforço, beleza? A segunda linguagem que eu gostaria de falar, né, pegando o gancho aqui que eu já citei como exemplo, é atos de serviço. Então, tem pessoas que amam prestar serviço para outras. É aquela pessoa que sempre está disposta a dar uma carona, é aquela pessoa que sempre faz um favor para você. Ela nem espera você pedir um favor, ela se propõe a te ajudar. É aquela pessoa que está sempre disponível na hora que você liga pedindo um favor, ela está ali, né? Ou então ela mesmo se antecipa e vê a sua necessidade e faz esse favor, né? Dentro de um relacionamento a dois, né? Se é a esposa, né? Vou citar aqui o exemplo da esposa, que é muito importante. A esposa que gosta de manifestar amor fazendo atos de serviço, ela vai buscar sempre através de deixar uma casa arrumada, através de fazer alimentos que são maravilhosos. Ela vai buscar sempre deixar as coisas em ordem. Ela vai buscar sempre estar ali servindo o tempo todo, buscando ser útil. E aí, para quem gosta de receber dessa forma, é muito importante entender que nem todas as pessoas tiveram a cultura de dar o amor dessa forma, né? Porque você quer receber favores, você quer receber serviços, mas o outro às vezes está querendo te dar palavras, o outro às vezes está querendo te dar presente. E aí tem que haver uma flexibilidade também de quem recebe, né? Poxa, eu amo que o meu esposo lave a louça, por exemplo, né? Mas ele prefere me dar presente. Aí é de quem recebe e de quem dá uma flexibilidade. Eu vou contar aqui uma história que geralmente eu sempre conto quando eu prego para casais, que é uma história bacana, né? Que um repórter foi entrevistar um casal de idosos que eles estavam há 50 anos casados. E aí o repórter chegou para o senhor e perguntou assim: qual o segredo? Qual o segredo de passar tanto tempo casado? E aí ele sorriu para o repórter e disse assim: eu amo a ponta do pão. E todas as manhãs eu parto a ponta do pão e dou para minha esposa. E aí o repórter perguntou para a esposa, para a senhorinha, né? E disse: a senhora? Ela disse: eu odeio a ponta do pão. E aqui está o cerne do que é o amor, né? Você, por amor, você dá o melhor de você. Você, por amor, aceita aquilo que é difícil no outro. Isso é muito importante, né? O velhinho amava a ponta do pão, então aquilo que era mais saboroso, aquilo que era mais maravilhoso para ele, ele dava, né? Ele doava. E a esposa não gostava, mas a esposa entendia que aquilo era um gesto de amor. Isso é muito importante, entender que o outro manifesta amor por mim de outras formas, porque senão acaba muitas vezes entrando numa crise, dizer assim: fulano não me ama, ciclano não me ama, não sei o que, tá. E essas crises muitas vezes não são de amor, mas são de como o outro manifesta amor por mim e como eu entendo essa manifestação de amor do outro por mim. Beleza? Então, atos de serviço é isso. É a pessoa que gosta de estar sempre servindo, buscando fazer favor, buscando ajudar, buscando estar sempre ali com gestos concretos de serviço. Principalmente, né, dentro de casa. Né? A outra linguagem do amor que é muito importante é presente, certo? Presentes. Então tem pessoas que amam receber presentes. Amam receber presente. Você quer amar demais essa pessoa? Dê presente para ela. Ela vai se sentir
extremamente amada. Tem pessoas que são dessa forma. E aí acontece o seguinte: muitas vezes quem tem a linguagem do amor de presente, às vezes tem vergonha de dizer que gosta de receber presente, né? Por quê? Por N motivos. Às vezes pode pensar que o outro, que você está se aproveitando do outro, né? Que você está querendo sugar do outro, que você está querendo extorquir o outro, etc. Existe, porque aqui o presente, né? Se você pegar as outras linguagens do amor, elas não exigem necessariamente uma ação de fora, né? Como é que eu poderia dizer? Uma ação que tem um custo, por exemplo, um custo financeiro. Dar um presente, você tem que ir lá e comprar o presente e doar o presente, né? Toque físico não exige dinheiro. Atos de serviço não exige dinheiro. Palavras de afirmação não exige dinheiro. Tempo de qualidade não exige dinheiro. Então, a linguagem dos presentes, ela é uma mais específica e muitas vezes para quem gosta de receber dessa forma, é um tanto... às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, né? Então, assim, mas é uma forma de se sentir amado. Receber presente é uma forma de se sentir amado. Porque quando você recebe um presente, você entende que você tem significado para o outro. Para a pessoa que recebe é dessa forma. Poxa, eu sou importante porque fulano está me dando um presente, né? Eu sou muito importante. Então, você pega uma criança, por exemplo, né? Se você dá um presente para a criança entende ali que ela é muito importante para você, né? Só que a gente percebe que para a criança não basta só o presente. Você tem que estar presente. Você tem que estar presente, né? Mas você vê que receber um presente de alguém significa eu sou importante para essa pessoa. Essa pessoa, ela teve vamos lá. Quando você dá um presente, você pensou no presente, você teve que comprar o presente, ou seja, você gastou, né? Independente do valor, você gastou ali e você se dedicou a pensar que aquilo daria certo para aquela pessoa, né? Então você ali dedicou um tempo para aquilo. Porque se você não dá presente para uma pessoa, é porque, lógico, você não vai sair dando presente para todo mundo, né? Então geralmente você dá presente para quem é importante. E quem ama receber dessa forma, isso é muito significativo. Então, maridos, né? Esposas, esposos, vocês que estão vendo essa live, vocês que vão ver depois dessa live gravada, se o seu esposo, se a sua esposa gosta de receber presente, entenda que presente não é somente o valor financeiro, mas é também o quanto você se dedica a pensar naquilo para dar para aquela pessoa. Porque aquilo está chegando lá naquele momento específico, mas você pensou, você projetou, você pesquisou, você organizou para entregar aquilo para aquela pessoa. Seja coisa mais simples, seja coisa mais complexa, né? E tem gente que ama ser amado dessa forma. Então, presentes é a terceira linguagem do amor, tá? A quarta é palavras de afirmação, certo? Você não gasta R$1 por palavras. E tem pessoas que amam ser validadas através de palavras. Por exemplo, para mim é muito importante. Para mim é muito importante escutar de Rawane que ela me admira. Para mim isso não tem preço. Nenhum presente, e eu não sou muito difícil para receber presente, porque quem me conhece sabe que eu amo receber livro. Então, se você me der um livro, né, se for bom também, né, mas no geral, se você me der um livro, eu vou gostar muito desse presente, porque eu também tenho um valor intelectual muito alto. Ainda tem essa questão dos valores, né? Mas eu, por exemplo, gosto muito de palavras de afirmação. Então, pessoas que gostam de palavras de afirmação, você tem que estar sempre lembrando de falar que você ama ela. Deus, mas é porque a pessoa sabe, porque tem gente que diz assim, né? Eu mostro amor nos gestos. Ok.
Isso é uma forma de manifestar amor. É claro, está escrito também na Bíblia. Não amemos somente com palavras, mas com atos. Mas tem pessoas que amam palavras. E vejam só, eu vou citar aqui uma frase do Dumbledore para o Harry Potter. Ele disse: Harry, palavras são, na minha humilde opinião, a nossa inesgotável fonte de magia, capazes tanto de construir universos quanto de destruir. Então veja, as palavras, elas têm um poder. Elas têm um determinado grau de poder, exercem uma influência. É tanto que muitas pessoas que são traumatizadas, né, ou pessoas que carregam uma insegurança, carregam uma timidez, carregam ali um certo grau de neurose até, elas carregam aquilo porque elas ouviram muitas vezes palavras negativas, não necessariamente em direção a elas, mas no ambiente em que elas viviam, as palavras eram palavras pesadas. Palavras de ódio, palavras de falta de perdão, palavras de rancor, de ressentimento. Então isso interfere na nossa dinâmica. É horrível você estar do lado de uma pessoa que só reclama. É horrível você estar do lado de uma pessoa que só, de certa forma, lança maldição para o mundo. Isso é terrível. Então as palavras, elas têm um poder. É tanto que o livro de Provérbios vai dizer: vida e morte estão sob o poder da língua. Quem dela experimentar colherá os seus frutos. É tanto que a relação hoje da neurociência, palavras versus pensamentos, tem sido bastante estudada, né? Porque às vezes a gente acha que o pensamento vem anterior à palavra. E hoje a neurociência fala que as palavras podem gerar pensamentos. Então, a gente precisa estar muito atento àquilo que a gente fala. Porque às vezes aquilo que a gente fala é o que vai gerar qualidade dos nossos pensamentos. Então tem pessoas que só falam coisas ruins de si mesmas, ou coisas ruins do ambiente que estão, né? Então ali, aquele padrão de fala vai traduzindo para a pessoa uma verdade inconsciente. Então, se eu falo o tempo todo que o meu emprego, por exemplo, é uma porcaria, eu vou acreditando naquilo. É lógico que muitas vezes pode de fato ser uma porcaria, mas falar aquilo só vai alimentar e muitas vezes não vai fazer com que eu saia daquela situação. Isso é muito importante. Então, eu preciso perguntar quais têm sido as qualidades das minhas palavras em relação ao meu esposo e à minha esposa. Haja vista que meu esposo ou minha esposa muitas vezes podem se sentir amados dessa forma, né? Então, se palavras são importantes, use palavras, né? Você não gasta R$1 para elogiar alguém. Você não gasta R$1. Mas hoje, por que é tão difícil, por exemplo, elogiar? Por que é tão difícil validar? Por que é tão difícil reconhecer? Né? Por que é tão difícil? A gente precisa se questionar acerca disso, né? Reconhecer o valor do outro. Porque você não gasta R$1 por isso. Mas aí há uma outra série de questões que eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas só para dizer, se o seu esposo, a sua esposa gosta de palavras, que custa você falar? Que custa? E o que custa você relembrar? Lembrando que o amor tem que ser cultivado todos os dias. Precisa ser cultivado. Não vá nessa, não, já estou casado. Não, precisa ser cultivado. Já estou namorando. Precisa ser cultivado. Amor que amor se cultiva. Beleza? A última linguagem do amor é toque físico. Essa também não gasta R$1, né? Não gasta R$1. Toque físico. Você dar carinho, a questão da sexualidade do casal, que é muito importante, né? Então o carinho, o abraço, o afeto, o sexo em si, tudo isso é importante. E tem pessoas que se sentem amadas dessa forma. Então tem pessoas que só vão se sentir amadas diante de um ato sexual, por exemplo.
E isso é importante para a dinâmica sexual do casal. Não só a questão sexual, tá? Que é importante. Mas tem pessoas que vão se sentir amadas se você toca nelas, se você faz carinho, se você abraça, se você aperta, né? Tem pessoas que necessitam do toque, do abraço, do beijo, né? Da carícia, do carinho. Então isso é muito importante e não custa nada. Não custa nada. O que é que custa? Dar carinho, dar abraço, né? Às vezes só custa a sua disposição interior de fazer aquilo. Né? Às vezes só custa isso. Então, eu preciso entender que a pessoa que, da mesma forma que as palavras são assim, o toque físico também se manifesta muito dessa forma. Se você não faz carinho na pessoa, se você não dá carinho, afeto, abraço, a pessoa, ai meu Deus, será que essa pessoa não me ama tanto como me amava? E veja, essa pergunta, ela não é do dia para a noite, tá? Deixa eu desmistificar uma conversa aqui para vocês, tá? Que é a conversa do seguinte: tem gente que diz assim, David, do nada aconteceu e a gente acabou o relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, mentira. Nada acontece do nada. Se a pessoa chegou para você e talvez você não estivesse percebendo, ok, faz parte. Mas aí é mais responsabilidade sua do que da pessoa. Talvez você não estivesse percebendo que a pessoa já vinha dando sinais de que estava cansada, de que não estava querendo, de que talvez até tivesse te traindo, infelizmente, né? E aí você não percebeu, você não se tocou, você não observou os sinais. Aí, entre aspas, do nada a pessoa chega, não quero mais. Mas não é do nada. Aquela pessoa alimentou, ela pensou, ela regou aquilo dali até ela chegar àquela conclusão de pôr um fim. Porque, gente, do nada, presta atenção, do nada, nada vem. Do nada, nada vem. Toda decisão, e o Rudolf Allers, que é um psiquiatra que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: toda ação concebida na realidade, ela foi alimentada durante muito tempo até você chegar naquela atitude, a ponto do Rudolf Allers dizer o seguinte: uma pessoa impulsiva, uma pessoa que tem atitudes impulsivas, aquele impulso nada mais é do que uma série de pensamentos, do que uma série de ideias, do que uma série de sentimentos, de articulação de conceitos, juízos, raciocínios, né? Alimentados na vontade e concebidos na realidade. Então, para de vir com essa. Do nada. Não, do nada nada vem. Do nada meu carro deu problema. Não. Às vezes já estava apresentando sinais, eu já estava apresentando e ali acontece. Se com as coisas materiais são assim, dirá com a natureza humana. Agora, da nossa parte Fala, Léo, da nossa parte nós precisamos estar muito atentos, mas muito atentos ao comportamento do outro. Entende? Então, a gente precisa ir ao nosso comportamento em relação ao outro. Então, quando o outro vem dizer assim, eu não me sinto amado por você, e a linguagem dele é toque físico, a linguagem dela é toque físico, talvez você já não esteja manifestando amor, carinho, afeto, né? Um cuidado físico com o outro há muito tempo. E aí, depois dele já ter sentido, dele já ter visto isso tantas vezes, aí ele vai e diz assim, eu acho que você não me ama como você me amava. Entendeu? Mas não é do nada. É uma construção. E o relacionamento, acima de tudo, é uma construção do cotidiano.
é uma construção do cotidiano. O relacionamento, ele se dá ali no dia a dia. O relacionamento não é uma coisa fantasiosa que só acontece aqui na minha mente, não. Ele é feito de uma rotina, ele é feito da dinâmica com os filhos, ele é feito da dinâmica profissional, financeira. Então, a gente precisa entender que as coisas dentro de um relacionamento não acontecem do nada. Às vezes pode ser eu que ignorei aquele fato, né? Mas fato é de que leva-se um determinado tempo até dentro de um relacionamento as coisas chegarem a um nível de você dizer: eu não sinto que o outro me ama. E muitas vezes isso é fruto de uma interpretação errada, porque ainda tem um detalhe. Às vezes esse sentir que o outro não me ama passa não porque o outro não me ame, mas porque eu não estou sendo amado dessa maneira. Às vezes o outro pode estar manifestando amor por mim. Então aí eu preciso ter a sabedoria de entender: peraí, o outro não me ama ou sou eu que estou vendo a situação pelo ângulo errado? Porque dentro de um relacionamento, aqui peguem essa lei aqui que é universal. É universal. Você só é responsável, acima de tudo, por você mesmo. Vocês estão me entendendo? É você quem tem que mudar, é você quem tem que melhorar. Para de focar no que o outro precisa melhorar. Para. É você quem precisa melhorar. Ah, David, mas é porque o outro... Não, é você. Você está 100% no controle, entre aspas, é para estar. Você está 100% no controle acerca de você mesmo. A pessoa pela qual você tem mais responsabilidade do mundo é você. Exemplo, eu e Rawane, a gente tem 2 filhos, né? Tem o Davi e tem a Kiara. As fofuras que Deus nos deu. Eu e Rawane, nós somos responsáveis por Davi e por Kiara. Certo? Até o momento em que eles tiverem consciência total, responderem completamente por suas ações, nós somos responsáveis. Ok? Porém, vai chegar um momento que eles vão ter que assumir a responsabilidade deles. E que já não vai ser mais eu que vou responder por ele. Problema, tem pessoas que continuam achando que a responsabilidade de si está nos outros. São os outros que têm que responder por você. E isso é uma mentira. Você só tem que responder por você mesmo. Agora, às vezes nem você responde por você. Como é que você vai querer que o outro responda da maneira que você quer? E aqui eu já vou me encaminhando para o final, tá? Algumas considerações finais. Então, às vezes a gente espera demais do outro, mudanças, né? Mudança de comportamento, mas a gente não muda. Eu não mudo. É difícil para mim mudar, eu reconheço. É difícil para mim mudar, é difícil para mim melhorar. Como é que eu vou esperar de Rawane que ela mude, por exemplo? Estou dando um exemplo, tá? Se para mim é difícil, às vezes você não reconhece isso. Mas deixa eu perguntar, quantas mudanças... E aí eu quero que você seja sincero com você mesmo ao responder essa pergunta. Quantas mudanças você efetuou em si mesmo nos últimos 5 anos? Mudanças reais. David, eu era estressado, eu deixei de ser. 100%. 100%. David, eu era completamente impaciente. Eu deixei de ser. David, eu era completamente orgulhoso. Eu deixei de ser 100%. David, eu era completamente mentiroso. Eu não minto em hipótese nenhuma. Como dizia minha mãe, pode o sangue estar escorrendo na perna, eu não minto. Em hipótese nenhuma. David, eu era extremamente preguiçoso. Eu não sou mais. Eu sou extremamente disciplinado.
Presta atenção, se você for responder com muita sinceridade, você pode encontrar uma resposta final que é 0. Sendo bem sincero com você. E aí eu li uma coisa hoje, para finalizar, que o Viktor Frankl, ele diz o seguinte, nós devemos encarar a nossa vida, os nossos relacionamentos, as circunstâncias do dia a dia, como se cada momento, exemplo, eu estou aqui agora, cada momento da nossa vida fosse útil. Porque senão nós corremos o risco de estarmos sendo falsos conosco e com os outros. E aí, se a gente esquece disso, se a gente esquece que pode ser o último segundo, o último instante, a gente volta a uma atitude de falsidade. A gente não muda, a gente não melhora, a gente fica adiando, a gente fica contando história, a gente fica contando justificativa. E isso serve para essa estrutura das 5 linguagens do amor. Então, as 5 linguagens do amor, ela é uma ferramenta para entender a mim, para entender o outro. Porém, se eu não estou verdadeiramente disposto ao amor e ao sacrifício, não vai adiantar de nada essa ferramenta. É preciso uma disposição interior, acima de tudo, de responsabilidade por você. Não espere nada do outro. Lógico, quando eu digo não espere nada, não quer dizer que você não vai criar expectativa, tá? Porque senão tem muita gente que vai ficar noiado. Não é que você não vai criar expectativa, certo? Você cria expectativa. Eu crio expectativas em relação a Rawane e tenho certeza que ela cria em relação a mim. Porém, eu não paro nessa expectativa. Eu tenho que buscar mudar para melhor e para ser melhor para a minha esposa, para ser melhor para o meu esposo. Toda mudança é um melhor para, não é um melhor voltado a si mesmo. Então, que a gente possa pegar essa ferramenta simples, adequar a nossa circunstância e fazer com que os nossos relacionamentos eles sejam cada vez mais frutíferos e cada vez mais aperfeiçoados na direção de um objetivo final, que é fazer com que nós, ao final da nossa vida, possamos olhar para trás e dizer: eu me consumi de amor. Eu posso ir em paz, porque eu amei, porque eu fui verdadeiro, porque eu não perdi nenhum instante sem amar. Beleza? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite. Até a próxima.